quando será o fim? Dor, sofrimento, falsos profetas, o anticristo. Quando é esse fim tão esperado que as sagradas escrituras anunciam há mais de 2000 anos? Quando tudo isso deixará de ser apenas palavras e se tornará real? Essa e outras são as dúvidas daqueles que ouvem a palavra de Deus há tantos anos. Querido, se passaram mais de 2000 anos e desde muito criança nós ouvimos falar da volta do nosso Senhor Jesus. Mas também ouvimos falar de um anticristo. Também ouvimos falar dos sinais do fim do mundo. Dúvidas como quando o mundo vai acabar, se o mundo vai acabar ou se são as pessoas que vão acabar. Mas quero trazer para você, nesse vídeo, grandes revelações que as Sagradas Escrituras anunciam há muito tempo. Antes mesmo de entrarmos nessa palavra, gostaria que você fosse um veículo de Deus. Curtisse nesse momento a nossa publicação. Dê o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações. Eu quero guiar você pelo caminho da salvação e ser um canal de bênção para a sua vida e para todos aqueles que precisam dessas revelações. Queridos, vamos para a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao 9, nós vemos ali os sinais que antecederiam a volta do Messias. Jesus se reúne com seus discípulos e diz a eles tudo o que aconteceria antes da sua volta. As Sagradas Escrituras dizem assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nós estamos chegando nos momentos que antecedem a volta do nosso Senhor. E tais sinais narrados por Jesus, que muitos esperam acontecer, já aconteceram muito antes do nosso tempo e estão acontecendo nos dias de hoje. O Senhor, Ele declara que nós devemos estar alerta para não sermos enganados. E existem muitas pessoas sendo enganadas hoje e também antes também foram. O Senhor diz que muitos virão em seu nome, dizendo ser o Cristo, dizendo ser a salvação. São aqueles falsos profetas que hoje são encontrados em todos os lugares. Os verdadeiros cristãos e aqueles que têm sede pela palavra precisam estar atentos para não serem conduzidos pelo caminho do sofrimento. O Senhor Jesus, Ele diz que os primeiros sinais da sua volta seriam quando nós ouvíssemos falar de guerras e rumores de guerras. A nossa história, a história do mundo, a história das nações nos mostram quantas guerras foram travadas. Guerras militares, guerras pessoais, guerras físicas e guerras psicológicas. Os livros de história, livros de filosofia, livros de grandes pensadores narram grandes acontecimentos como tais. Centenas de vidas, centenas de pessoas que perderam a vida. Guerras religiosas, guerras que só ceifaram vidas também. Isso aconteceram
desde o século XI e vem se repetindo, e nós também podemos ver quantas guerras sendo travadas no nosso tempo. E isso já aconteceu. Mas o Senhor também declara que esse ainda não seria o fim. Embora nós vejamos tantas guerras acontecendo, guerras fora em outras nações, mas existem guerras acontecendo ao nosso lado. Talvez exista até uma guerra acontecendo dentro de você. A Bíblia também diz que nação se levantará contra nação, reino contra reino. Querido, nações que se levantam contra nações. Nações são povos, mas nações também são famílias. Existem reinos que são criados por Deus, uma família, filhos que se levantam contra os pais, pais contra os filhos. Nós vemos quantas notícias, quantos absurdos, quantas pessoas cometendo o próprio mal contra a sua própria descendência. Mas este não é o fim, ainda não é o fim. Nós vemos também quando o Senhor fala de grandes terremotos, tragédias, pestes. Isso já aconteceu antes, mas o que nós estamos vendo neste presente século, uma doença como a Covid, por exemplo, que não afetou só um povo, mas afetou o mundo e tem tirado a vida de milhares de pessoas. Nesse momento, neste dia que eu estou gravando essa mensagem para os nossos irmãos, nós estamos vendo que só no Brasil mais de 4.000 vidas são perdidas diariamente. Mas este ainda não é o fim. Mas são sinais que devem alertar os cristãos para o fim que está próximo. Embora nós venhamos há muito tempo ouvido falar da volta do Messias, da volta do Senhor Jesus, mas nós temos que estar alertas. Você que está me ouvindo, quando você vê nuvens carregadas no céu, são sinais de uma grande chuva. Deus nos deixa sinais para que nós possamos estar preparados para a sua volta. Então, esse livro de Mateus, esse texto que estamos vendo, a palavra de Deus diz que então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Queridos, isso já se cumpriu e também está se cumprindo, como os discípulos no próprio tempo de Jesus, quando foram perseguidos e mortos barbaramente. Nós estamos vendo, ainda nos dias de hoje, a perseguição dos cristãos, perseguição daqueles que pregam a palavra e que confiam na palavra. Nós somos perseguidos porque nós não pensamos como o mundo, porque nós não aceitamos o que o mundo fala. Somos condenados, taxados como homofóbicos, taxados de vários e vários nomes. A perseguição pelo amor do nome do Senhor, a perseguição porque cremos em Deus, acontece até hoje. Somos perseguidos em nossas cidades, somos perseguidos também nas redes sociais. Nós vemos as perseguições acontecendo em outros países, nações, pessoas que são mortas, pessoas que perdem a vida porque confiam e creem no Senhor Jesus. Nós também vemos em Mateus 24, do versículo 10 ao 12, que diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso está acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm se escandalizado, onde irmão odeia irmão. Nós vemos isso dentro dos lares, dentro das igrejas. Nós vemos isso em meio às congregações. O amor que um dia levantou o mundo, o amor que um dia salvou o mundo, tem sido esquecido. Esse amor tem se esfriado no coração daqueles que um dia confiaram em Deus. E nós vemos então a maldade crescendo novamente. Nós vemos o amor de muitos se esfriar. Você mesmo é prova que muitas pessoas que um dia se renderam a Cristo, hoje
estão voltando a praticar as antigas obras. Cristãos que estão deixando o caminho. Pessoas que estão se afastando de Deus e estão perdendo a salvação. Nós estamos vendo pessoas que estão deixando de caminhar com Jesus e estão se entregando novamente aos prazeres antigos. Nós estamos vendo escândalos na vida de cristãos. Estamos vendo pessoas que antes eram exemplo, eram pilares em suas nações, grandes pessoas que influenciavam as pessoas para o reino, mas hoje estão influenciando as pessoas para os caminhos errados. Mas esse ainda não seria o fim. Ainda em Mateus 24, no verso 14, a palavra de Deus diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Quando o Senhor virá? O Senhor virá quando todas as nações tenham ouvido a pregação do reino, o seu evangelho. Queridos, Deus permitiu que nesse tempo, Deus permitiu que nesse século, o evangelho pudesse ser propagado para todas as nações. Perceba que esta palavra diz que Jesus não voltará quando todas as pessoas ouvirem o seu evangelho. Não, a palavra está dizendo que Jesus voltará quando todas as nações ouvirem o seu evangelho. E o evangelho está sendo pregado. Deus permitiu que a tecnologia avançasse no nosso tempo. E assim, a palavra de Deus está chegando em centenas de nações, aonde o evangelho não pode ser pregado, aonde a Bíblia física não pode estar, mas o evangelho está chegando lá. Não existe sequer uma nação que não saiba que Jesus exista, embora as pessoas podem até não aceitar o Senhor Jesus, mas eles sabem que Jesus existe. O evangelho está sendo anunciado. A palavra de Deus está chegando a centenas de pessoas, até mesmo através do nosso próprio canal, através das lives, dos cultos, pregações ministradas. Eu tenho visto o Senhor Jesus alcançando centenas e milhares de pessoas. Então, amado irmão, esteja atento, porque a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Precisamos estar atentos aos sinais que se cumpriram e estão se cumprindo a todo momento. Jesus está voltando. Queridos, se Jesus não voltar no nosso tempo, Jesus está voltando de forma individual. Porque se Jesus não voltou para as nações e o mundo, Jesus tem voltado individualmente para aqueles que já partiram. Eu não sei se ele voltará amanhã para todos nós, mas ele pode voltar para mim ou para você. Esse é o momento em que nós precisamos abrir os nossos olhos e não nos deixar ser enganados por falsos profetas, por religiões, mas nos apegarmos ao evangelho puro e verdadeiro, pois a palavra de Deus, as suas sagradas escrituras, são a nossa bússola, nossa guia moral e também a nossa salvação.